Olá a todos, meu nome é Brena Oliveira, eu sou engenheira agrônoma e sejam bem-vindos, ao nosso canal aqui da Cooperaste. Nós vamos falar hoje sobre controle agroecológico de formigas cortadeiras. Essa nossa atividade faz parte do nosso encontro comunitário. Como nós estamos no período ainda de pandemia, nem todos estão vacinados, nós ainda estamos seguindo o nosso ajuste metodológico. Então, algumas atividades serão feitas de forma remota, como no caso do nosso encontro comunitário. Para compreender, para começar o controle efetivo de formiga, a gente tem que entender como elas funcionam. As formigas, elas são organismos que são encontrados em vários sistemas de produção, em vários ecossistemas. São altamente adaptadas, a esses ecossistemas. Então, para ter um controle efetivo, a gente precisa entender como elas se comportam e como elas se organizam. A gente tem dois tipos de formigas que atacam as plantações. A gente tem os quenquens e as formigas saúvas. As saúvas, elas organizam de uma forma que o ninho delas são mais profundos. Os ninhos da saúva, elas podem chegar até 4 metros de profundidade, onde nesses 4 metros elas cavam galerias e se organizam ali das formas mais eficientes possíveis. Já os quenquens, os ninhos são em menor profundidade, são mais fáceis de se acabar com esses ninhos, porque eles são mais na superfície. E eles também, nos buracos, eles levam palha, folha seca, então, além das folhas verdes, eles também levam as folhas secas. Altas populações de formiga, a gente tem que entender que são reflexo de um ambiente desequilibrado. Então, quanto mais desequilíbrio, quanto mais o lugar tem monocultura, quanto menos diversificado é o local, maior a chance de ter um ataque grande de formigas. Por isso que, quando a gente está em campo, a gente sempre recomenda que a área seja diversificada ao máximo. O máximo de espécies que puder plantar na área é bom para a gente manter um equilíbrio ecológico dos insetos. As formigas, elas são organismos que elas causam a redução na quantidade de produção de folhas da planta, Com isso, ela vai prejudicar o desenvolvimento, porque a folha é responsável pela fotossíntese da planta. Se a planta tem menor fotossíntese, ela tem uma menor produtividade. Então, a gente tem que compreender também esses aspectos que são importantíssimos no combate às formigas. Mas ela não é só um problema. A formiga não causa só problema para o agricultor. A formiga ela é um organismo que também traz benefícios ao solo. Essas galerias que elas cavam são uma forma de aerar o solo. A gente consegue ter mais oxigênio ali dentro e o solo, consequentemente, vai ser um solo mais rico, mais vivo. Só que quando a gente tem um ataque de formigas, a gente tem que analisar como é que aconteceu esse ataque. Há quanto tempo a gente tem esse problema com formiga? Normalmente, quando o agricultor começa a aplicar o veneno, que normalmente o agricultor ele lança mão dessas práticas antes. Então, ele começa a aplicar veneno. Quando ele aplica um veneno, ele não destrói o formigueiro em si. Ele destrói uma parte do formigueiro. A outra parte do formigueiro ela fica livre desse veneno. E de lá as formigas começam a cavar novas galerias e formar novos olheiros. Para você ter uma ideia, um formigueiro de aproximadamente 3 anos, ele consegue mobilizar uma quantidade de cerca de 3.000 quilos de matéria verde. E isso é muito, se a gente considerar uma horta ou uma planta, uma muda de uma planta. Esse volume de matéria verde é um volume grande se a gente considerar esse tipo de planta. A rapidez do ataque dessas formigas, muitas vezes, pode provocar um grande estrago, Pode inviabilizar a produção e a gente tem que lançar mão, de qualquer forma, a gente tem que lançar mão de um tipo de controle. Para ajudar o agricultor, a gente sugere que sejam feitos controles, normalmente 2 tipos de controle. Um controle na superfície, aquelas formigas que a gente vê andando na superfície, e um controle acabando com o formigueiro de fato. Além das folhas, que essas formigas carregam para o formigueiro, elas também carregam outros materiais, como folhas secas, material seco, para que o fungo que elas se alimentam, elas não se alimentam das folhas, elas se alimentam do fungo que nasce, que cresce
sobre as folhas e sobre a matéria orgânica que elas colocam nas câmaras, né? Alguns lugares nas câmaras do formigueiro. Esses insetos, como a gente disse, são insetos organizados. Então, eles, dentro do formigueiro, cada formiga tem uma função. Tem uma formiga que tem a função de cuidar do formigueiro, tem uma formiga que tem a função de coletar as folhas, né, e levar para o local onde tem o fungo, para o desenvolvimento do fungo. Tem formiga que é responsável por alimentar a rainha. Então, são insetos que a gente chama insetos sociais. Eles são altamente organizados. Um salveiro, ele é considerado adulto quando ele chega por volta dos 3 anos. E com 3 anos de desenvolvimento desse salveiro, ele é uma estrutura completamente complexa, né? É uma estrutura grande. E com 3 anos, as formigas começam, né? Começam a aparecer aquelas formigas que a gente chama formiga de asa. Essas formigas começam a revoada, lá elas fazem a reprodução e o formigueiro vai aumentar de tamanho. Essas formigas de asa a gente chama de tanajuras. Normalmente a gente conhece como tanajuras. Uma boa forma da gente manter um controle de formigas, tanto de formigas quanto de qualquer outro inseto ou praga, é a gente ter uma variabilidade genética na área. Quanto mais plantas a gente tem, mais insetos a gente vai ter na área. Se a gente tem muitos insetos, a gente tem ali insetos que são predadores e insetos que são presa. Então a gente não vai ter uma população alta de um só inseto. Uma população alta de um só inseto é sinônimo de desequilíbrio. Quanto maior a variabilidade, maior o número de insetos e menor é a capacidade desses insetos de se tornarem pragas. Em geral, o controle de saúva pela destruição do formigueiro é um processo mais fácil. Só que às vezes é difícil detectar o formigueiro, é difícil a gente fazer esse controle. Então, como a gente disse, a gente recomenda que sejam feitas pelo menos 2 receitas. No caso do formigueiro, a gente recomenda uma receita que é mais simples, né? Que é mais fácil do produtor conseguir fazer na área, que é a aplicação da água quente com cal. Essa receita, ela pode ser aplicada diretamente no olheiro. Aí o agricultor tem que observar, né? Se ele vê que é um formigueiro de muito tempo, ele vai precisar de uma quantidade de água com cal muito maior. É preciso que a gente observe sempre na área, né? O agricultor, ele sempre passa na área, ele observa onde é que tem mais ataque de formiga, onde tem outros tipos de praga. Então, ele observa o tempo que ele tem desse formigueiro para ver a quantidade de água que ele tem que jogar nesse formigueiro. A receita é 10 litros de água fervente com 1 kg de cal virgem. Você faz essa mistura e aplica direto no olho do formigueiro. A quantidade vai depender do tamanho do formigueiro. E como o agricultor conhece a sua área, né, ele vai saber a quantidade que seria suficiente para penetrar. Lembrando que um formigueiro de saúva pode chegar até 4 metros de profundidade. Então, a quantidade de água para a gente atingir a rainha é uma quantidade mais alta. Que, como a gente disse, para manter o controle, para a gente ter um controle de formigas, acabar com o formigueiro, a gente precisa destruir a rainha. E para isso, observar o tamanho, o tempo que o formigueiro tem. Por exemplo, se tiver 3 anos que você tem problema de formiga na sua área, você pode saber que ali já tem pelo menos uns 4 metros de formigueiro. Então, a quantidade de água é uma quantidade maior. Lembrando, 10 litros de água, 1 kg de cal, água fervente e jogar diretamente no olho do formigueiro. Esse controle físico, às vezes, pode ser suficiente. Mas, normalmente, nas áreas a gente encontra um problema maior com o ataque de formigas. Então, a gente indica esse controle físico aliado a controle cultural, né? Algumas plantas, alguns insetos, eles têm preferência a algum tipo de planta. Por exemplo, nas áreas onde a gente tem a planta chamada embaúba, a gente tem um ataque de formiga menos severo, porque a formiga é uma planta que ela tem preferência pela embaúba. Como nas nossas áreas a gente já tirou a maior parte das embaúbas que existiam, a formiga vai atrás das nossas plantas cultivadas. A gente deve preservar as faixas de vegetação que a gente tem na área, né? Para evitar também que esse formigueiro só tenha as culturas para atacar. A gente também pode lançar mão de sistemas como SAFs, né? Que
são sistemas agroflorestais, são sistemas onde a gente tem uma diversificação grande de plantas, a gente tem planta tanto herbácea, a gente tem outros tipos de plantas de árvores, né? A gente tem hortaliças, a gente tem uma que a gente utiliza muito no SAFs, que é feijão de porco, que é uma ótima planta para formiga, né? Para acabar com formiga. Fazer um cordão em volta da horta com feijão de porco é uma receita boa, né? É uma prática efetiva no controle de formigas. Então, sempre que a gente recomenda que sejam feitas não só uma prática, mas várias. Sempre pensando na variabilidade da área, né? Para diminuir esse desequilíbrio, né? Ou sanar o desequilíbrio. No caso de uma área de SAF, a gente tem uma variabilidade tão grande de plantas que o ataque de formigas começa a diminuir consideravelmente. A gente também pode usar, quando a gente planta mudas, a gente também pode usar um tipo de armadilha, né? Para que a formiga não suba no caule e ataque a folha. Porque ela, para atacar a folha, ela vai subir pelo caule e vai em direção às folhas e atacar. O que a gente faz? A gente pode usar uma garrafa PET cortada, né? E colocar no caule, a gente vai mostrar as fotos. Ou a gente pode usar uma armadilha que é mais simples. Nesse caso, a gente pode utilizar uma caixa de leite UHT para fazer uma armadilha para elas não acabarem com as mudas, para as formigas não acabarem com as mudas. Como é que a gente faz? A gente abre a caixa, né? Uma caixa dá para fazer 2 armadilhas. A gente corta essa caixa, pode cortar no tamanho que você achar melhor para colocar na muda. Faz um corte o mais redondo possível, um corte no centro, de acordo com o caule da muda. Porque aqui a gente vai cortar, fazer esse corte, colocar na muda, prender dessa forma, na forma de um cone, e grampear. Dessa forma ela vai ficar como se aqui fosse a muda, ela vai ficar assim. A formiga vai subir por aqui e não vai conseguir atacar, não vai conseguir subir completamente sobre a muda, né? Não vai chegar até a folha. Essa parte aqui a formiga não vai conseguir ultrapassar. Então é uma armadilha que é efetiva no controle. É lógico que em áreas muito extensas não é algo que seria viável, mas em áreas menores, que a gente costuma trabalhar áreas menores, é completamente viável de ser feita. A gente também pode proceder o cultivo de algumas plantas próximas às áreas onde a gente tem formigueiro, né? A gente pode colocar batata doce, o próprio gergelim. Muitos agricultores costumam dizer que não funciona, mas essas medidas que a gente toma elas em conjunto. Se a gente toma essas medidas em conjunto, elas vão sim surtir efeitos. Você não pode fazer apenas uma receita e achar que vai resolver o problema. O que é preciso é medidas em conjunto. Se você tem problema com mudas, use a armadilha. Se tem problema com formiga na superfície, a gente vai utilizar a calda de pimenta. Se você vê que tem muito formigueiro, você vai utilizar a água com cal. Então, sempre tentar fazer o máximo de procedimentos possíveis. E se você tem um vizinho, né, normalmente as áreas são bem próximas, se você tem um vizinho que tem esse problema, também tem que recomendar para esse vizinho que faça isso. Se não fizer isso aqui, pelo menos que ele plante no entorno essas plantas que a gente está falando. Mandioca, que todas são atrativas para formigas. Agora, a gente vai proceder à preparação da nossa calda de pimenta, que é uma calda simples, é algo simples de se fazer. Pimenta a gente encontra em praticamente todas as áreas, né? Pimenta malagueta. Qualquer pimenta, não precisa ser especificamente a malagueta, qualquer uma que tenha um ardor, né? Pode ser utilizada. Então, a gente vai utilizar essa calda de pimenta, vai fazer essa calda de pimenta, que é bem simples. Como é que a gente faz essa calda? A gente pega a pimenta, a gente vai fazer 2 litros de calda. Então, a gente vai utilizar 100 gramas da pimenta. A gente vai pegar 100 gramas de pimenta, bater no liquidificador com um pouco de água, só o suficiente para bater a pimenta. Depois que a gente bater, a gente vai deixar ela 12 horas descansando. Tomar cuidado quando manipular a pimenta, né? Para não pegar no olho, né? Não ter nenhum acidente. Depois que a gente bater essa pimenta com água,
só o suficiente para bater no liquidificador. A gente vai deixar ela descansando por 12 horas fora da geladeira. Não precisa ser dentro da geladeira, não. A gente vai deixar descansando por 12 horas. Depois dessas 12 horas, a gente vai pegar essa pimenta e coar essa pimenta. Tomar cuidado, né? Que pimenta... A gente vai coar essa pimenta aqui. Depois de coada, a gente vai colocar 1 colher de sabão de coco ralado. 1 colher bem cheia de sabão de coco ralado. Depois, a gente vai completar com 2 litros de água. E aí, nossa calda estará pronta. Uma colher de sabão de coco ralado e completa com água. Para que esse sabão dissolva mais rápido, se a água estiver morna, ajuda. Se a água estiver morna, ajuda a dissolver esse sabão mais rápido. Depois que a gente dissolve o sabão, a gente completa com o restante da água, até completar 2 litros. E aí a mistura está pronta para ser aplicada na área onde tem formiga. Nós vamos fazer a demonstração posteriormente. Bom, gente, depois de preparar nossa calda de pimenta, né? Tomar cuidado, né? Para não passar a mão nos olhos. Se tiver uma luva é bom utilizar. Lavar sempre as mãos, né? Bem com água e sabão. Porque pimenta a gente já sabe. A gente pode aplicar diretamente na formiga, né? Tomando cuidado, no caso de lugares assim, quando está muito alto, para não pegar nos olhos, né? Aplicando sempre na formiga, ela vai ficar um pouquinho, depois de um tempo ela vai morrer. Essa calda também pode ser aplicada no caso de ter problemas com trips ou monalônio no cacau. A gente pode utilizar essa calda que pode ser bem efetiva no controle do trips ou monalônio. A gente está utilizando essa bomba porque é só demonstrativo. Você pode fazer uma quantidade maior e colocar numa bomba costal e pulverizar na área toda. Lembrando sempre, né, um óculos de proteção, lembrando do EPI. É sempre importante a gente lembrar desses aspectos, né, para qualquer atividade que for fazer. Utilizar o EPI, utilizar os óculos de proteção para garantir a saúde do agricultor, de quem manipula o material. A gente também utiliza essa calda para as formigas caçarema, né, que é bem comum no cacau, no ninho da caçarema diretamente. E a gente também pode utilizar naquelas formigas pichichica, né, do cacau. Essas formigas, elas não causam tanto dano à planta, né, não é tanto dano comercial, mas é algo problemático para o agricultor, para quem colhe cacau principalmente. Essas formigas são problemáticas porque o ataque dessas formigas pode gerar um acidente de trabalho grave. Então, a gente também pode utilizar esse tipo de calda para controle de formiga caçarema e aquela formiga que a gente chama de pichichica. Da mesma forma, a gente aplica diretamente na formiga, né? No caso da pichichica, ou no ninho da caçarema. A gente tem que lembrar que quando aplicar esse tipo de calda, não aplicar contra o vento, porque as gotículas do spray, né? Tanto esse spray quanto aquele spray do pulverizador costal, eles podem alcançar grandes distâncias. Então, se a gente aplica contra o vento, ele pode vir para os nossos olhos, né? Para mais dúvidas ou sugestões, vocês podem deixar abaixo o comentário. A gente vai deixar todas as receitas, né, no box de informação. Comentários, dúvidas, sugestões para os próximos vídeos. Vocês podem deixar aqui abaixo que nós vamos ler todos e vamos responder na medida do possível. Agradecemos muito que vocês estejam assistindo nosso vídeo e até a próxima.
A Terra à Distância é a adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, um projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos e empréstimos do Banco Mundial.